Bom dia, meus amores. Tudo certinho com vocês? Descansaram e estudaram também, né? Porque tem que ser um pouquinho, né? Descansaram um pouquinho, estudaram outro pouquinho, certo? Muito bem. Hoje nós temos a nossa prova de história, tá? E a tia vai fazer a correção da revisão de história que eu passei no dia 20, não, que eu passei no dia 19 de novembro, né? A tia passou uma revisão e disse que nós iríamos corrigir hoje. Então, caderninho aberto, vamos lá para nossa correção. Número 1. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Primeira frase. Os padres jesuítas ensinavam as crianças indígenas. Isso era verdade? Lembra quando eles chegaram aqui, eles passaram a ensinar as crianças indígenas, né? Junto com as crianças órfãos que eles trouxeram de lá. Então, essa frase é verdadeira. Próxima. Antes dos padres jesuítas, os mais velhos que ensinavam as crianças indígenas. Era isso mesmo, lembra? Que eram os mais velhos através de. Era de forma oral, como a gente está fazendo aqui, que essas pessoas mais velhas ensinavam aos jovens, às crianças. Verdadeiro. Próxima. As aulas não eram bilíngues. Lembra que eles ensinavam a língua latim também? Então é falsa. As aulas elas eram bilíngues, sim. Eles falavam o tupi-guarani e usavam o latim também para ensinar. Então, falsa. Hoje em dia, temos aulas de bordados nas escolas. Nós temos aulas de bordado nas escolas hoje em dia? Não, ela é falsa. Número 2. Marque um X nas respostas certas. Nesse lugar, estudamos, convivemos com pessoas diferentes e fazemos amizades. Onde é isso? Na rua, na escola ou em casa? Na escola. Então, vai marcar um X. Letra B. A pessoa que nos ajuda nas lições da escola é a professora, a diretora ou o amigo? A professora, né? Professora em sala de aula que ajuda. Letra C. Na escola há regras que... As regras que nós temos na escola. Nos deixam só bonita? Nos deixam bonita? Ou precisam ser respeitadas? Precisam ser respeitadas, né? As regras que nós temos na escola, elas precisam ser respeitadas. Vocês precisam saber o que vocês podem e o que não podem fazer. Número 3, letra A. Quais são as matérias que você aprende na escola? Quais são as matérias que nós aprendemos na escola? História, que nós estamos aprendendo. Geografia, não é? Aprendemos os meios de comunicação, o trabalho das pessoas, a zona urbana, a zona rural, não é? Várias coisas nós aprendemos em geografia. Inglês com a tia Ju, nós aprendemos ciências, português para nós escrevermos e falarmos corretamente, matemática, que aprendemos muitas coisas. Nós temos aula de educação física, que serve para a gente exercitar um pouquinho o nosso corpo, aprender a nos socializarmos com outras pessoas, não é? Trabalho em equipe. E artes e música, aula de música que vocês aprenderam a tocar flauta. Então, são essas as matérias, as disciplinas que nós aprendemos hoje na escola. Bom, letra B. O que é palmatória? Quem lembra o que é palmatória? Um instrumento de madeira parecido com uma colher de pau, não é? Que era usado antigamente para castigar os alunos. Como era feito isso? A professora chamava a criança que tivesse feito alguma coisa de errado na visão dela, né? E aí a criança tinha que estender a mão assim, ó,
e ela vinha com aquele instrumento chamado palmatória e batia na palma da mão das crianças. E aquilo doía, porque é uma madeira, né? Imagina só, uma madeira cheia de furinhos, e aí batia na mão das crianças. Era o castigo físico chamado palmatória. Além desse castigo físico, também tinha as crianças se ajoelharem no milho, no chão, ficarem de joelho ali no milho, com a cara virada para a parede. Então, assim, eram coisas absurdas, né, que as crianças sofriam. Sofriam castigos físicos. Castigo físico é tudo que você... É físico, é no corpo, né, de agressão. Não é assim, hoje você está de castigo, você não vai para o recreio porque você não fez o dever. Ou então, hoje você não vai ficar 15 minutos aqui um pouquinho antes da aula de música porque você brigou com seu amigo. É diferente, né? É uma forma de repreender, mas para que a criança aprenda que ela não pode fazer aquilo, tá? Bom, letra C. Escreva 3 objetos escolares antigos. Quais são os objetos que nós aprendemos, que nós vimos de antigamente? Antigamente era uma caneta tinteiro, né? Tinha uma pontinha de metal, ela era feita de madeira ou então algumas até de pena, e tinha um potinho com uma tinta de nanquim. E aí molhava ali e ia escrevendo. Antigamente não se usavam mochilas. As crianças iam para a escola com malas, aquelas malinhas de mão assim, né? E era onde elas guardavam os objetos. A régua era de madeira. Eu tô dando mais exemplos porque vocês podem ter colocado outros exemplos, então a tia tá dando uma quantidade maior. Régua de madeira. A lousa, o quadro que era usado na sala de aula, era um quadro de ardósia, lembra? Ardósia escura, onde a professora escrevia. Objetos, uniforme, era uma forma diferente das crianças se vestirem, né? Os objetos da sala de aula, como, por exemplo, as carteiras onde as crianças sentavam, que também eram diferentes, tá? E, por último, a letra D, escreva 3 objetos escolares atuais, quer dizer, de hoje em dia. Hoje em dia nós temos a parte toda de informática, que nós temos tablets, laptops, computadores, régua de metal ou de plástico, lapiseira, que antigamente não tinha, a caneta Bic, que pode ter várias cores, né? Coloridos, canetinha hidrocor, apontadores cheios de frufruzinhos que as meninas adoram, marca-texto, antigamente não tinham essas coisas, tá? Então, meus lindos, assim, pra gente dar uma revisão geral, nessa provinha de hoje nós vamos fazer exatamente isso. Esse conteúdo aqui que a tia deu para vocês é o conteúdo que vai ter na prova. De uma maneira diferente, a tia colocou um texto e nesse texto vocês vão tirar alguns objetos antigos, como as crianças eram tratadas antigamente, tá? A tia colocou alguns objetos para vocês dizerem se aquele objeto era de antigamente ou se era um objeto atual, tá certo? Então, bem fácil, sem mistério nenhum. Tia Cláudia vai ficar no chat. Se tiver alguma dúvida, pergunta e a tia Cláudia responde. Façam a provinha, usem um lápis ou quem for fazer de caneta, mas se for usar um lápis, use um lápis de ponta grossa, tá? Para a tia Cláudia poder entender o que vocês escreveram, senão às vezes eu posso dar errado em alguma coisa que na verdade estava certo, tá? Então, com bastante atenção, bastante calma, para vocês tirarem uma nota 10, ok? Então, boa sorte para vocês, façam com atenção e a tia Cláudia está aqui para ajudar no que vocês precisarem, ok? Beijo para vocês, boa sorte, tá?